Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma quinta-feira para o nosso estudo. Para quem não me conhece, eu sou Carla Queiroz, eu sou professora, sou coach e analista comportamental e também fiz uma especialização em psicologia positiva e atualmente em neurociência. E todas as quintas-feiras nós estamos aqui para o estudo do livro Sete Caminhos para o Alto Amor. Tem alguém aí? Me manda um oi, senão eu vou achar que eu tô de novo falando sozinho. Ah, a Edna tá ali. Tem mais alguém ali. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos vocês. Então, esse é o livro Sete Caminhos para o Alto Amor que nós estamos estudando. É um livro de Vanderlei Oliveira, é um excelente livro que eu recomendo. Hoje nós vamos falar do último item do primeiro capítulo do livro que fala sobre a autoestima. Esse último item, que é o item 1.7, eu deixei para falar só dele por ser um assunto de grande relevância na minha opinião. Oi, Edna, tudo bem? Bom, o título desse capítulo é A Força das Crenças Corretas é material para a construção da felicidade. A força das crenças corretas é material para a construção da felicidade. Puxa vida, mas o que será que significa isso daí? Que crenças que está falando? Será que são crenças religiosas? Não. Então, para início de tudo, primeiro vamos definir de que crenças que nós vamos falar hoje. Essas crenças, boa noite, Eliana, tudo bem? Essas crenças que o livro está falando são crenças que fazem parte de uma programação mental, de algumas convicções que nós vamos criando no decorrer da nossa vida. Oi, Luci, boa noite. Que foram, de certa forma, aderindo à nossa personalidade de uma forma inconsciente. E geralmente essas crenças e essas convicções, elas vão sendo iniciadas na nossa infância, geralmente entre 0 e 12 anos. E como que elas começam a se aderir à nossa personalidade? Da seguinte forma: primeiro, o nosso cérebro, ele só consegue aprender de duas formas. Ou ele aprende pela repetição, ou ele aprende através de um impacto muito grande. E nesse caso, essas crenças geralmente vêm através da repetição. E quais seriam essas repetições? Repetições de frases negativas sobre a nossa autoestima. Não necessariamente, oi mana, boa noite, não necessariamente na nossa questão física. Não tem nada a ver com a parte genética, tá? Tem até a ver, mas a princípio não é disso que a gente vai falar. Tem a ver com a nossa questão de valorização, de aceitação. Então, essas crenças, elas vêm através de frases implícitas ou muitas vezes através de convivência que a gente tem na nossa primeira infância até os 12 anos, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente escolar e no nosso ambiente social. Quer ver? Eu vou fazer algumas perguntas e eu gostaria que vocês fossem colocando aí nos comentários se vocês concordam ou não, se já passou por uma situação parecida com essa. Boa noite, madrinha, tudo bem? Então, algumas perguntas que eu vou fazer, vocês me respondam aí. Sim, não. Alguma vez vocês estavam muito felizes por ter realizado um sonho, por exemplo, de comprar um carro ou uma casa, ou de estar cursando um curso superior, ou de repente estar num relacionamento bacana e bateu aquele medo de perder aquilo, ou medo de que algo ruim fosse acontecer? Oi, Marilene, boa noite. Sim ou não?
Vocês já passaram por uma situação dessa? Tô esperando os comentários subirem ali. Bom, se a resposta for sim, eu vou aguardar algumas pessoas lá. Já respondeu, a Gabriela tá me respondendo que sim. Então, Gabriela, se a resposta for sim, é porque nós temos crenças limitantes. Olha lá, mais gente falando sim. É natural, parece que é algo muito comum acontecer de quando a gente consegue realizar uma coisa que a gente está muito feliz. Todo mundo aqui está respondendo que sim, sim, sim. Vem aquele medo, alguma coisa vai dar errado. Alguma coisa vai acontecer, dá aquela sensação, aquela agonia. Então, isso é um indício de uma crença limitante. Ah, Carla, mas o que tem a ver esse medo com uma crença limitante? Então, vamos lá para a gente poder definir isso daí. Muitas vezes, na infância, a gente cresce num ambiente de escassez, por exemplo, né? Onde tudo é regrado, onde tudo é limitado, onde tudo é dividido por medo de não ter mais aquilo, né? E muitas vezes a gente escuta algumas frases falando a pessoa que nasce pobre morre pobre, ou pobre só nasceu para sofrer. Na nossa família nunca ninguém saiu disso. E a criança vai interiorizando aquilo. Como a família é um ambiente de segurança, aquilo para ela é real. Aquilo que ela está ouvindo é uma convicção muito certa, é verdadeira. E ela cresce com aquilo. Porém, isso vai ficando no subconsciente. A gente não vai ficar lembrando disso. Só que em determinado momento da nossa vida, quando a gente se depara com uma situação de conquista, por exemplo, bate o medo. O medo de perder, o medo de faltar, o medo de a questão do não merecimento. Aí a gente começa a lembrar, por exemplo, nossa, na minha infância era tudo tão difícil. A minha mãe nunca conseguiu ter uma casa própria, os meus irmãos, e eu consegui comprar isso, e de repente bate até uma culpa. Isso é indício de crença limitante. E por que se chama crença limitante? Porque muitas vezes ela vem tão forte que nós somos capazes até de desistir do que a gente conquistou ou do que a gente está conquistando por medo de perder ou de dar alguma coisa errada, ou por culpa de ter conseguido chegar mais longe do que alguém da nossa família chegou. Outros indícios de crença são algumas questões, algumas frases que vão aparecendo na nossa vida, na nossa mente, na verdade, diante de uma determinada situação. Boa noite, Ângela, tudo bem? Então, as frases são assim, ó, algumas frases que, mediante alguma situação, me aparecem mentalmente. Para mim, é como se fosse até uma intuição meu que estivesse falando. Ah, eu não consigo. Não adianta, eu não consigo aprender, não adianta, eu não consigo fazer isso. Eu não nasci para isso. Eu sou burra mesmo, eu não nasci para estudar, ou eu não nasci para ser feliz. Felicidade dura pouco, a gente escuta muito isso, felicidade dura pouco, alegria de pobre dura pouco. Gente, são frases que a gente escuta isso o tempo todo. Nasci pobre, vou morrer pobre. Tudo precisa ser perfeito, se não for perfeito não tá bom. Não tenho mais tempo. Ah, não dá mais tempo de eu fazer uma faculdade, não dá mais tempo de eu mudar de emprego, não dá mais tempo de eu realizar um sonho. Isso tudo são crenças limitantes. Por isso que o nome chama limitante, porque ela impede a gente, ela limita. E muitas vezes nos bloqueia mesmo e nos impede de avançar. E isso acontece em muitas situações. E às vezes não, geralmente elas não são colocadas de propósito na nossa vida. As pessoas que falam esse tipo de coisa,
ou a forma como a gente foi criado, não tinha intenção de nos limitar. Foi a forma como elas aprenderam, foi a forma como elas foram criadas. Então foi passando de geração para geração. É mais ou menos uma fake news, sabe? Não sei onde começou, tô passando para frente do jeito que eu recebi, nem parei para pensar se era real ou não e vou passando. E isso a gente tem como modificar. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês como que a gente faz para trabalhar essas crenças limitantes. Mas antes, para que a gente possa começar a modificar esse nosso pensamento, a gente precisa ter algumas ações para que essa transformação e essa mudança não ocorra de forma a piorar ainda mais a nossa situação. Então, primeiro é identificar e perceber que eu tenho uma crença que me limita, ou que em determinados momentos da minha vida, em algumas situações, eu não consigo avançar. Por quê? Identificar o porquê. O que acontece naquele momento? Eu tenho medo de que eu não consiga, medo de que não dê certo. Mas por que eu tenho esse medo? Da onde veio esse medo? Algum momento eu tentei e não deu certo? Aí provavelmente a gente chega à conclusão, não, eu nunca tentei. Então como é que eu vou saber que não deu certo? E aí a gente vai buscando lá de trás. Aonde que eu ouvi isso? Aonde que eu aprendi isso? E muitas vezes a gente vai conseguir chegar até a fonte. Nossa, foi lá quando eu era criança, meus pais falavam isso. E eu interiorizei isso. Só que eu nunca tentei. Então eu não sei se isso é real ou não é. Porque aí naquele momento a gente pode chegar à conclusão de que aquela verdade absoluta que eu carregava até então não era a minha verdade. Era a verdade dos meus pais, dos meus familiares, daquele grupo que eu convivia. Então qual que é a minha verdade? E quando a gente chega nesse ponto, a gente entra num conflito muito grande. E aí é necessário muita paciência, muita tranquilidade, muita calma, porque a nossa mudança não tem como ser de uma hora para outra. Ela precisa ser lenta para que ela seja eficaz. É claro que eu não posso esperar mais anos para poder tomar uma decisão de mudar um pensamento meu. Mas eu também não posso ir tão rápido. Por quê? Geralmente, quando a gente chega à conclusão de que aquele pensamento não era meu, que ele me foi colocado, me foi passado, a gente pode naquele momento sentir raiva. Sentir raiva das pessoas ou do ambiente ou da pessoa que me passou aquilo. E a gente pode chegar a começar a responsabilizar aquelas pessoas, aquele grupo, por muitas vezes eu não ter conseguido avançar na minha vida. E aí não adianta nada. Se eu chegar nesse ponto, chegar a uma conclusão de que eu não sou responsável, de que responsabilidade é da forma como eu fui criado, aí eu também não vou conseguir me libertar. E pelo contrário, eu vou entrar um outro ciclo de emoção negativa que também não vai me ajudar em nada. Então, primeiro, eu identifiquei que eu tenho, identifiquei a fonte, da onde saiu, da onde eu vim, e aí eu vou conflitar com a minha verdade. E eu vou buscar se em outras fontes se isso é real. Então, por exemplo, então quem nasce pobre morre pobre. Existe alguma prova de que uma pessoa que nasce pobre, ela vai morrer pobre? Que ela não terá oportunidade nenhuma de modificar a sua situação? Que se ela se esforçar através do estudo ou através do trabalho, e com o próprio esforço, vou até repetir a palavra, mas com o próprio esforço, ela pode modificar a sua situação e até da própria família? Existe algum lugar que diz que isso não é possível? A gente vai chegar à conclusão de que não. Não existe nenhum lugar que comprove que uma pessoa que nasceu numa situação financeira de escassez, de pobreza, não vai ter possibilidade de modificar essa sua situação.
Se eu tenho uma crença, por exemplo, de que eu não consigo aprender, da onde que veio isso? Geralmente são frases. Ah, tá vendo? Não consegue fazer sozinho. Não sabe fazer sozinho. Não sabe fazer nada. E a gente cresce com aquilo. Ah, não, eu não consigo. Eu não sei. Mas existe alguma comprovação de que você não pode aprender? Porque por mais que exista, por exemplo, uma deficiência física ou um déficit em qualquer área do nosso cérebro, a gente sabe, é comprovado pela ciência, que todo mundo aprende alguma coisa. Uns vão aprender de um jeito, num tempo, outros vão aprender de outro, de outra forma, através de outras ferramentas, mas não existe ninguém que passe pela vida sem aprender nada. Então não existe nada que comprove que uma pessoa, mesmo em estado vegetativo, não esteja aprendendo alguma coisa. Talvez ali o que ela precisa aprender seja a humildade, que ela depende de alguém, depende de outras pessoas, a aceitação, enfim, uma série de coisas. Então não vou encontrar nenhum lugar que comprove que eu não consigo aprender. Eu tenho uma crença, por exemplo, de que eu não posso mudar. Eu falo que isso é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Aonde que está escrito isso? Que eu não posso mudar? Se isso só depende de mim. A minha mudança em relação à minha personalidade, às minhas emoções, a forma como eu lido com as situações, só depende de mim a mudança. Então, onde que está escrito que eu não posso mudar? Eu posso não querer, mas poder eu posso. Então, quando a gente chega e conflita com outras realidades e percebe que aquela verdade que até então para mim era absoluta não é, naquele momento é a hora que eu estou começando a quebrar aquela crença. Só que aí voltando a falar, oi Jandira, boa noite. Eu não posso, naquele momento, entrar numa questão de responsabilizar outras pessoas pelas coisas que eu não consegui realizar. Porque independente dessas crenças que eu tenho, eu sempre tenho livre-arbítrio para escolher o que eu quero fazer. E por mais que venha uma vozinha e fale para mim, não, não faz não, é melhor não, você não consegue, você não pode, você não merece. Se eu quiser fazer, eu faço. Então não tem nada que me impeça. Eu que faço a escolha. Então, se em algum momento eu me deparei com essa voz, com essa crença e desistir de algo, ou naquele momento eu fiz uma outra escolha porque achei que aquela não era certa ou porque aquela eu não merecia, eu não posso responsabilizar ninguém por isso. A única pessoa responsável sou eu mesmo, pelas minhas escolhas. Então eu passei por esses passos aí, identifiquei que eu tenho uma crença, encontrei a fonte, né? Aonde que eu ouvi isso, da onde que veio isso, conflitei com outras realidades e percebi que não é real. E aí nesse momento eu vou tomar essa crença para mim, para poder fortalecê-la positivamente. E como que eu fortaleço ela positivamente? Principalmente através da nossa fé. A nossa fé, novamente eu digo, que não tem nada a ver com a questão religiosa. É aquela fé inata que eu acredito em algo. Então, eu não tenho uma crença limitante, eu não tinha uma convicção, ao mesmo tempo eu tenho dentro de mim uma fé que é uma crença positiva. E aí eu vou começar a fortalecer essa crença. Não, poxa, se eu estudei, se eu batalhei, se eu trabalhei, se eu tô sempre fazendo as melhores escolhas, tentando sempre fazer, nem sempre a gente consegue fazer as melhores escolhas, andar pelo caminho correto, por que que eu não mereço ser feliz? Por que que eu não mereço ter um carro novo? Por que que eu não mereço ter uma casa? Eu mereço. Fui eu que conquistei, através do meu esforço. Eu não dei balé em ninguém, eu não prejudiquei ninguém.
Eu fui traçando um caminho, tive um foco e através disso eu conquistei. Então eu sou merecedor. E naquele momento, quando eu chego a essa conclusão, eu quebrei aquela crença limitante. Só que para eu chegar a essa conclusão, eu preciso me conhecer. Eu preciso despertar o meu auto-amor. Se eu não despertar esse auto-amor em mim, como eu vou acreditar que eu mereço ser feliz, que eu mereço ter algo? Eu não vou conseguir. É relacionado tudo aquilo que a gente falou da autoestima, que não é relacionado à questão física, é relacionado a quem eu sou, a minha essência. Então, fortalecer essa crença vai depender do que eu conheço de mim mesmo. Se eu achar que eu não fiz tudo isso, que de repente eu conquistei isso, mas eu prejudiquei outras pessoas, eu deixei de fazer algumas coisas, ou veio fácil demais, eu não tive muito esforço, eu não vou conseguir quebrar essa crença, vai ser muito difícil fortalecer ela positivamente. Outras coisas que eu preciso, quando eu quero trabalhar essa quebra de crença, né? Eu preciso desistir de algumas coisas. Porque quando eu chego num determinado momento, numa situação, por exemplo, como eu dei lá no início o exemplo, eu comprei um carro, uma casa, ou estou fazendo um curso, e vem aquele medo de perder. E eu posso até desistir daquilo, ou então eu mudo de curso, porque eu acho que eu não sou capaz daquilo lá. Ao mesmo tempo, eu posso também ter uma atitude diferente em cima dessa crença limitante, que é uma atitude através do despertar do meu orgulho, e não é um orgulho bom. E eu vou dizer por quê. Porque muitas vezes a gente chega nesse ponto e fala: não, eu vou fazer para poder mostrar para fulano, mostrar para ciclano que eu consegui chegar aqui. E aí novamente a gente perde, porque a gente precisa sim se superar. A gente deve sempre procurar se superar, mas a gente não deve jamais querer ser superior. Não, eu vou mostrar que eu consegui sem a ajuda de ninguém. E aí, isso não vai ser uma coisa positiva na minha vida. Porque sempre eu vou estar querendo conquistar mais e mais para mostrar para as outras pessoas que eu consegui sem a ajuda delas. Que na verdade é uma ilusão, porque a gente não consegue chegar a lugar nenhum sem a ajuda de outras pessoas. Sozinho a gente não consegue, né? Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente se depara com essa situação, para a gente não também tomar e pegar um caminho equivocado. O ideal é que a gente perceba, é que a gente ressignifique através de encontrar uma nova verdade sobre aquilo e também ter empatia em relação àquelas pessoas que me passaram aquilo, porque foi a forma com que foi passado para elas, ou a maioria, acho que 90%, a intenção era positiva. Era o medo de deixar a gente sofrer, era o medo que a gente se decepcionasse. Então, muitas vezes as pessoas falam para nós: olha, é melhor você ficar nisso, é melhor você não querer dar um passo maior que a perna, é melhor você acreditar nisso, porque senão você vai sofrer. Então, a intenção da pessoa não era nos prejudicar. Na verdade, a intenção era que a gente não sofresse. E muitas vezes nós, pais, mães ou responsáveis por alguma criança ou adolescente, a gente faz isso. A gente usa o nosso exemplo para que eles não passem pela mesma situação. Então a gente fala: ó, não vai por esse caminho porque não vai dar certo, você vai sofrer. Geralmente eles não nos escutam, geralmente eles vão e muitas vezes eles conseguem ultrapassar aquele desafio de uma forma positiva, coisa que nós não conseguimos. E a gente tem que se sentir feliz em relação a isso e não frustrado, porque acontece muito.
Às vezes a gente fica, não, você não vai conseguir, é melhor você não fazer, você vai quebrar a cara, não sei o quê. E a pessoa vai lá, faz e dá certo. Aí você fica com aquela cara de pato. Nossa, eu não consegui, como é que ele conseguiu? Da onde será que ele tirou força e determinação para conseguir? Será que naquele momento ele não fortaleceu de forma positiva a crença com a verdade dele ou conflitando com as outras verdades? Então é um caso para a gente pensar. Outra coisa é lembrar-se que nossas crenças antigas faziam parte de nós. Então a gente tem que ter muito carinho com elas. A gente não pode ter raiva dessas crenças, né? É carinho, por quê? Elas fizeram parte de nós durante muito tempo. E talvez elas nos permitiram sobreviver de certa forma. Então, é ser amável com tudo que nos pertence. É a gente ter empatia, é a gente ter gratidão por tudo. Vamos pensar no filme A Bela e a Fera. Não tem nenhum momento que a Bela ataca a fera. Nenhum momento ela ofende a fera. Ela faz com que a fera descubra o seu lado belo. Ela trata-a como ela gostaria de ser tratada. E dentro de nós, nós temos a Bela e a Fera. Nós podemos dizer que temos luz e sombra, ou os dois lobos, que são praticamente a mesma coisa. Hoje a gente vai falar um pouquinho como Bela e a Fera. E não existe querer apagar a fera que existe, que tem dentro de nós. Pelo contrário, nós devemos levar a luz até ela, mostrar que toda aquela braveza, que toda aquela ferocidade dela pode ser apaziguada, pode diminuir e deixar prevalecer esse nosso lado luz, o nosso lado belo, e não destruir a fera, porque nós temos ali na fera o nosso senso de sobrevivência. É através dessas defesas que a gente conseguiu chegar até onde a gente está hoje. O nosso lado sombra, ele impede que a gente cometa coisas através, né, do despertar do medo, do despertar da raiva, que são emoções que elas são positivas, elas nasceram conosco. Então não tem por que ser negativa. Nós é que intensificamos essas emoções, tornando-as negativas. Então, a raiva, o medo, a alegria, a felicidade, a alegria, a raiva, o medo, a tristeza, o nojo e a aversão, nós temos e precisamos preservá-las. O que nós devemos, sim, é equilibrar, né? Sempre manter um equilíbrio ali entre os dois. Ressignificar as nossas escolhas e perceber quais foram os ensinamentos que aquelas escolhas me trouxeram. Mesmo sendo uma escolha que foi feita no momento onde eu ainda não me permitia acreditar que eu sou, sim, merecedor das coisas que eu conquisto através do meu esforço. Então, se naquele momento não deu certo, eu não vou levar isso para o resto da vida. Ah, naquele momento eu não consegui comprar o carro. Me arrependo até hoje. Para quê? Levar um arrependimento para a vida? Naquele momento eu não comprei, nada impede que agora eu possa comprar, nada impede que agora eu tenha ação de fazer. Talvez naquele momento eu não estava nem preparado para receber aquilo. E mesmo que eu tivesse, já passou. Agora é um outro momento, agora eu já percebi quem eu sou de verdade. Eu descobri a minha realidade, né? Porque a gente vai vivendo e a gente vai agregando realidades de pessoas, de crenças religiosas, da sociedade, e a gente vai juntando tudo isso em nós, junto com a nossa personalidade, e quando a gente percebe, a gente não está vivendo a nossa realidade. Quando a gente se conhece bem, a gente percebe, mas nunca acreditei naquilo que me foi passado.
Eu nunca achei que era real aquilo que foi me passado, mas isso é só quando eu me conheço. Por isso que o autoconhecimento e a inteligência emocional são tão importantes para nós. Mais uma coisa que essas crenças, elas são para nós uma herança. E toda herança, seja ela positiva ou negativa, ela deve ser honrada. Como eu disse, se ela for negativa, tirar os aprendizados que elas me trouxeram. E se ela for positiva, eu posso multiplicar, passar isso para outras pessoas. E para terminar nosso encontro de hoje, como sempre, eu vou contar uma historinha. Um escritor andava pelo mundo e no certo dia ele estava passando por um posto de gasolina e parou para abastecer o carro. Naquele momento ele percebeu que havia um cachorro chorando muito do lado da bomba de gasolina. E aquilo ficou, ele se incomodou com aquilo. Aí ele perguntou para o frentista, por que o cachorro está chorando desse jeito? Aí o frentista respondeu, não é por nada, é só porque ele está deitado em cima de uma madeira. E ele perguntou, mas só por isso? Mas é que a madeira está cheia de pregos. E aí ele falou, se surpreendeu, mas por que ele não sai então? Porque não está doendo o suficiente para ele sair. Então, a nossa reflexão de hoje é o seguinte: até quando eu vou ficar sentindo dor e não vou agir? Vou ficar esperando que caia do céu ou esperar que outras pessoas façam por mim? Isso é um caso para a gente se pensar, né? Eu tô pensando muito depois que eu li essa metáfora. Muitas vezes a gente fica ali sofrendo, reclamando e não age, e não sai do lugar. Então talvez agora seja o momento de a gente tomar uma atitude, de a gente se libertar dessas crenças, de a gente avançar, de a gente se conhecer, de a gente se amar. 7 caminhos para o alto amor. Até a semana que vem. Conto com vocês. Gratidão. Fiquem com Deus.